Oi, que bom que você está aqui com a gente hoje. Vamos conversar sobre um texto bem interessante, o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. A gente vai usar alguns comentários bíblicos para ajudar a entender melhor o contexto, né? Para começar, vamos situar a história. Paulo, que era um líder cristão super importante, deixa Timóteo, um colega mais jovem, numa cidade chamada Éfeso. E Éfeso, olha, não era qualquer lugar. Imagina uma metrópole da Ásia Menor, daquelas bem movimentadas. Centro de comércio, cultura. E muita religiosidade, né? Tinha o famoso Templo de Diana, uma das maravilhas do mundo antigo. Exatamente. Isso atraía muita gente, peregrinos, dinheiro. E também muito misticismo, idolatria. Tinha até uma certa imoralidade sexual, que dizem que era ligada ao culto da deusa. Era um ambiente, assim, complexo. E Paulo conhecia bem o lugar, ele já tinha morado lá uns 3 anos antes. Passou uns perrengues lá, né? Ele mesmo menciona ter lutado contra feras, seja lá o que isso significa exatamente. Pois é, enfrentou oposição forte. Mas, por outro lado, ele viu muita coisa boa acontecer. Gente se convertendo, abandonando práticas de magia. Teve aquela história famosa deles queimarem livros de ocultismo em praça pública, né? Um sinal forte de mudança. Sim. E a igreja que começou ali se tornou estratégica. Ajudou a espalhar o evangelho para outras cidades da região, como Colossos, Laodiceia. É importante lembrar uma coisa. Anos antes, quando Paulo se despediu dos líderes dessa igreja de Éfeso, ele deu um aviso bem sério. Qual foi? Ele disse basicamente: olha, cuidado, vão surgir lobos vestidos de ovelha no meio de vocês. Gente da própria igreja que vai distorcer a verdade para levar outros embora. Nossa, então o problema que Timóteo ia enfrentar não era novidade total. Não era. Paulo já tinha cantado essa pedra, digamos assim. Mas não deixava de ser um problemão. Com certeza. E a carta já começa dizendo qual era a missão do Timóteo. Fica aí em Éfeso e admoestra certas pessoas a não ensinarem outra doutrina. Basicamente botar ordem na casa. Isso. Tinha gente ensinando coisa diferente do que Paulo tinha ensinado. E é isso que a gente vai explorar hoje. Que conselhos, que orientações Paulo deu para o Timóteo lidar com essa situação toda. Legal. Ok, vamos começar então. Como Paulo se apresenta no início da carta? Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus nossa esperança. Ele faz questão de firmar a autoridade dele logo de cara, né? Totalmente. Ele não diz, eu acho que sou apóstolo, ou o pessoal me elegeu apóstolo. Ele diz, por ordem de Deus, é um mandato divino. E o que significava ser apóstolo naquela época exatamente? Enviado diretamente por Jesus, tinha que ser testemunha ocular, especialmente da ressurreição. O caso de Paulo foi um pouco diferente, né? Exato, uma experiência única, mas validada como um encontro direto com Cristo ressuscitado. E mais, os apóstolos eram capacitados de forma especial pelo Espírito Santo para lançar os fundamentos da igreja. Tinham uma autoridade única. Entendi. E ele chama Deus de nosso Salvador e Jesus de nossa esperança. O que ele quer dizer com isso? Parece que ele está conectando os pontos, né? Deus Pai é o Salvador, aquele que planejou e iniciou tudo. E Jesus Cristo é nossa esperança, a concretização dessa salvação e a garantia do nosso futuro com Deus. A esperança da glória, como ele diz em Colossenses. Faz sentido. E para quem ele escreve? Timóteo. Sim, Timóteo, a quem ele chama de verdadeiro filho na fé. Isso é muito afetuoso, muito pessoal. Mostra uma relação próxima, né? Muito próxima. Timóteo provavelmente se converteu através do ministério de Paulo. Viajou com ele, trabalhou junto, era alguém de extrema confiança. Era como um pai espiritual falando com um filho amado e fiel. E a saudação no versículo 2, graça, misericórdia e paz. É um pouco diferente das outras cartas dele, que geralmente só tem graça e paz. Por que será que ele adicionou misericórdia aqui? Boa observação. Alguns comentaristas sugerem que talvez fosse pela dificuldade da tarefa de Timóteo em Éfeso. Ele ia precisar de uma dose extra de ajuda divina. Tipo um reforço? Exato.
A graça é Deus nos dando o que a gente não merece, a salvação. A misericórdia é Deus não nos dando o que a gente merece, que seria o juízo e o castigo. E a paz é o resultado dessa relação restaurada com Deus. Hendrickson, um comentarista, faz uma distinção interessante, né? Sim, ele diz que a graça lida com a nossa culpa, Deus perdoa o culpado. A misericórdia lida com a nossa condição miserável, nosso sofrimento, Deus se compadece do infeliz. Talvez Timóteo precisasse dessas duas coisas, perdão constante e compaixão divina para aguentar o tranco. Interessante. E tudo isso vem da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Exatamente. A fonte é divina. Ok, agora vamos entrar no problema central, a razão pela qual Timóteo estava em Éfeso. Os falsos mestres e as outras doutrinas. O que era essa confusão toda? Pelo que Paulo diz nos versículos 3 e 4, parece ser uma mistura de coisas. Tem um elemento judaico forte. Ele fala de fábulas e genealogias intermináveis e gente querendo ser mestre da lei. O que seriam essas fábulas e genealogias? Provavelmente discussões e especulações baseadas em tradições judaicas que iam muito além do que o Antigo Testamento realmente ensinava. Lendas, interpretações mirabolantes, talvez listas de antepassados usadas para provar algum tipo de status especial, coisas que não edificavam a fé. Paulo chama de mitos judaicos em outra carta, a Tito. E além desse lado judaico, tem mais coisa aí. Muitos estudiosos veem aí os primeiros sinais do que depois ficou conhecido como gnosticismo, uma salada filosófica e religiosa bem complexa. Gnosticismo. Explica um pouco melhor. Bom, era um movimento que misturava ideias cristãs com filosofia grega, religiões orientais, judaísmo. A base era uma visão muito negativa do mundo material. Eles achavam que a matéria era má por natureza. E como Deus, que é bom, poderia ter criado algo mal? Essa era a questão deles. A solução que inventaram foi que o Deus Supremo, o Deus bom, não criou o mundo diretamente. Ele teria gerado uma série de emanações ou seres espirituais, cada um pouco mais distante e inferior ao anterior. Tipo uma hierarquia cósmica. Isso. E o último dessa cadeia, um ser mais ignorante ou até hostil ao Deus verdadeiro, é que teria criado um mundo material. Eles chegavam a dizer que o Deus do Antigo Testamento era esse criador inferior. Que confusão. E onde Jesus entrava nisso? Para eles, Jesus seria uma das emanações mais elevadas, vindo trazer o conhecimento secreto, a gnose em grego, que libertaria a centelha divina presa na matéria má do corpo humano. A salvação vinha por esse conhecimento esotérico, não pela fé no sacrifício de Cristo como nós cremos. Entendi. Isso gerava um tipo de elitismo espiritual, né? Só os iniciados sabiam a verdade. Exatamente, um esnobismo intelectual. E na prática, isso levava a dois caminhos opostos dependendo do grupo gnóstico. Como assim? Alguns diziam, se a matéria é má, temos que castigar o corpo. Daí vinha o ascetismo radical, proibir casamento, certos alimentos, coisas que Paulo vai combater mais adiante na própria carta a Timóteo, lá no capítulo 4. E o outro caminho? Outros pensavam, bom, se o corpo é mau e não importa, então o que eu faço com ele também não importa. Isso abria a porta para a licenciosidade, para a imoralidade sexual. Se o espírito já está salvo pelo conhecimento, o corpo que se dane. Paulo também alude a isso em outras cartas. Pesado. Então, quando Paulo fala de fábulas e genealogias intermináveis, ele está se referindo a essas especulações complicadas e, no fim das contas, inúteis? Exato. Ele diz que essas coisas só promovem controvérsias. Discussões que não levam a nada, em vez de promover o serviço de Deus que se baseia na fé. Ou seja, distraíam do essencial, da fé prática e do serviço a Deus. E ele menciona também a loquacidade frívola. Gente que fala muito, mas sem conteúdo real. Isso. Eram debates vazios que levavam as pessoas a se desviar do caminho. E o pior, ele diz que esses caras queriam posar de mestres da lei, mas na verdade não compreendem nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações tão confiantes. Uma combinação perigosa. Arrogância e ignorância. Perigosíssima.
Dogmatismo sem fundamento. Ok, então esse era o problema. E qual a solução? Como Timóteo devia agir? Ah, aqui vem uma das partes mais importantes. No versículo 5, Paulo diz: Mas o objetivo desta admoestação, ou instrução, é o amor. O amor não era tipo refutar os erros doutrinários? Também, mas o objetivo final não era só ganhar o debate. Era cultivar o amor genuíno na comunidade. E esse amor, diz Paulo, brota de 3 fontes: um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Coração puro, boa consciência, fé sem hipocrisia. Vamos detalhar isso. Coração puro tem a ver com as motivações. Combater o erro não por orgulho pessoal ou para humilhar o outro, mas por amor à verdade de Deus e às pessoas. Fé sem hipocrisia é a fé genuína, autêntica, não uma fachada. E a boa consciência? Já falamos dela um pouco. É fundamental. A consciência é como nosso sensor moral interno, que nos acusa ou defende, como Paulo explica em Romanos. Uma boa consciência é quando esse sensor está alinhado com a palavra de Deus. Ela reflete a voz de Deus em nós. E ignorar essa voz? É pedir para ter problemas. Paulo vai dizer mais adiante que rejeitar a boa consciência leva ao naufrágio na fé. É como desligar a bússola do navio. Uma má consciência, como dizia Calvino, muitas vezes tenta se justificar distorcendo a verdade, e aí nascem as heresias. Entendi a conexão. Então a luta pela sã doutrina e a luta pela santidade pessoal andam juntas? Totalmente. Ortodoxia, crença correta, e ortopraxia, vida correta, alimentadas pelo amor. A verdade tem que ser dita e defendida em amor. Faz sentido. Aí, Paulo continua falando sobre a lei, já que esses falsos mestres estavam usando a lei de forma errada. Ele diz no versículo 8: Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. O que é usar a lei de modo legítimo? É entender o propósito dela. A lei de Moisés é boa, santa, justa e espiritual, como Paulo diz em Romanos. Ela reflete o caráter de Deus. O problema não é a lei, é o uso que se faz dela. E qual o propósito certo, então? O propósito principal da lei não é salvar. Ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente para merecer a salvação. O grande papel da lei é revelar o pecado. Ela funciona como um espelho que mostra a sujeira, ou como uma tomografia que revela o tumor, sabe? Ela diagnostica o problema. Ela mostra que a gente precisa de algo que ela mesma não pode dar, a graça, o perdão. Ela nos aponta para Cristo. Foi nosso aio ou tutor para nos conduzir a Cristo, como diz em Gálatas. Entendi, ela mostra a doença, mas o remédio é o evangelho. Exatamente. E por isso Paulo diz no versículo 9 que a lei não é feita primariamente para o justo. O que ele quer dizer com justo aqui? A gente sabe que não há nenhum justo, né? Sim, por natureza todos somos pecadores. O justo aqui é a pessoa que já foi justificada por Deus, declarada justa através da fé em Jesus Cristo. Para essa pessoa, a lei não tem mais o poder de condenar à morte eterna. Mas ela ainda serve para alguma coisa para o justo. Serve. Ela ainda mostra o padrão de Deus, instrui, guia. Calvino e Lutero falavam de 3 usos da lei. Um uso civil, frear o mal na sociedade. Um uso teológico, mostrar o pecado e nos levar a Cristo. E um uso didático, ensinar o crente a viver. Interessante. Mas o foco principal do versículo 9 é que a lei foi feita para os... Para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos. E aí ele dá uma lista de exemplos bem concreta. Sim, uma lista pesada. Vamos ver. Ele agrupa, né? Primeiro, pecados contra Deus. Isso, transgressores que violam a lei conscientemente, rebeldes que não aceitam a autoridade, irreverentes que desafiam a Deus, pecadores sem padrão moral, ímpios que violam o sagrado, profanos que tratam o sagrado como comum. Basicamente, gente que virou as costas para Deus.
E depois, pecados contra o próximo. Exato, parricidas e matricidas, que matam pai ou mãe, homicidas, assassinos em geral, impuros, imoralidade sexual, sodomitas, práticas homossexuais, referenciando o Levítico, raptores de homens, sequestradores, talvez traficantes de escravos, mentirosos, perjuros, que juram falso. É uma lista que cobre violações graves dos 10 mandamentos, né? Tanto na relação com Deus quanto com o próximo. Sim. Mostra que a lei confronta o pecado em suas diversas formas. E ele termina dizendo que a lei se opõe a tudo quanto se opõe à sã doutrina. Sã doutrina. Doutrina saudável que traz saúde para a igreja. Isso. A doutrina doente, a heresia, produz pecado e morte. A doutrina sã, que vem do Evangelho, produz vida e santidade. E olha a conexão no versículo 11. Essa sã doutrina está segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Então, lei e evangelho não são opostos. De jeito nenhum. São parceiros no plano de Deus. A lei prepara o caminho, mostrando nossa necessidade. O evangelho cumpre a promessa, trazendo a solução em Cristo. A lei revela a ira de Deus contra o pecado. O evangelho revela a glória da sua graça reconciliadora. O evangelho é o antídoto para as heresias, então. É o centro de tudo. E veja, os padrões morais do Evangelho não são inferiores aos da lei. Pelo contrário, o Espírito Santo nos capacita a viver o espírito da lei por amor, não mais por medo da condenação. Fantástico. E aí, para ilustrar o poder desse evangelho, Paulo faz algo muito pessoal, né? Ele usa a própria vida como exemplo. Exatamente. A partir do versículo 12, ele dá o testemunho dele. É um contraste poderoso com a arrogância vazia dos falsos mestres. Ele começa agradecendo a Cristo. Pelo quê? Por tê-lo fortalecido, por tê-lo considerado fiel apesar de tudo, e por tê-lo designado para o ministério. Uma gratidão profunda por um chamado que ele sabia ser totalmente imerecido. E ele não doura a pílula sobre quem ele era antes, né? Versículo 13. Não mesmo. Ele se descreve com palavras fortíssimas. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. O que significa cada uma dessas? Blasfemo era ofender a Deus e a Cristo com palavras. Perseguidor era ir além das palavras, causar sofrimento físico aos cristãos. E insolente ou opressor violento sugere uma crueldade quase sádica, um prazer em humilhar e maltratar. Ele reconhece que fez isso na ignorância, na incredulidade. Sim, mas ele não usa isso como desculpa. Ele apenas constata o estado em que estava. E mesmo assim, ele diz: mas alcancei misericórdia. E não só isso, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou. É uma imagem forte da abundância da graça. Muito forte. Mostra a transformação radical que o Evangelho fez na vida dele. E essa experiência pessoal o leva a fazer aquela declaração central no versículo 15. Aquela que é quase um resumo do cristianismo. Exatamente. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Fiel, confiável, digna de ser aceita por todos. Sim, e o conteúdo é esse. Cristo Jesus, o Messias divino que se tornou humano, veio com um propósito específico: salvar pecadores. Não veio salvar os bonzinhos, os que se acham justos por si mesmos. Veio buscar e salvar o perdido. É o coração da mensagem cristã. Totalmente diferente de outras religiões onde você tem que fazer algo para ser salvo. Aqui é receber a graça. Exato. É o que Deus fez por nós. E aí vem a parte mais impactante da frase. Dos quais eu sou o principal. Ele diz sou no presente. Por quê? Isso é incrível. Mostra uma humildade que perdurou a vida toda. Mesmo sendo um apóstolo gigante, ele nunca esqueceu a profundidade do seu pecado e a imensidão da graça que o alcançou. Talvez ele se considerasse o principal por ter perseguido a igreja de forma tão direta e violenta. É um paradoxo interessante. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus e entende a santidade dele, mais ela percebe a própria pecaminosidade e a maravilha da misericórdia. E ele diz que a história dele serve de modelo, de exemplo. Verso 16. Como assim? Ele se vê como uma prova viva da longa paciência de Cristo. É como se Deus dissesse: vejam o Paulo. Se eu tive misericórdia e paciência com ele, que era o pior opositor, então há esperança para qualquer um que crer em mim.
A conversão dele é um outdoor gigantesco da graça de Deus, um encorajamento para todos. Que poderoso! E essa reflexão toda sobre a graça o leva a terminar essa sessão com uma doxologia, um louvor, né? Versículo 17. Sim, uma explosão de adoração. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Depois de falar da miséria humana e da graça divina, ele eleva o olhar para o Deus soberano, eterno, o verdadeiro Rei, em contraste com toda a tolice humana. Lindo! E depois desse clímax de testemunho e louvor, ele volta a falar com Timóteo, né? Retoma a ordem. Exato. No versículo 18, ele diz: Este é o mandamento que te confio, ó filho Timóteo. Ele está entregando uma responsabilidade séria, baseada nas profecias que já tinham sido feitas sobre o próprio Timóteo. E qual é o mandamento? Para que, por elas, as profecias, combatas o bom combate. A vida cristã, e especialmente a liderança, é apresentada como uma guerra espiritual. Não é um passeio no parque. É luta. E quais as armas para essa luta? Versículo 19. As armas essenciais são mantendo fé e boa consciência. Olha a boa consciência aí de novo. É crucial. E o que acontece se a pessoa rejeita a boa consciência? Ele diz que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A imagem é de um navio que perde o rumo e afunda. Ignorar a voz da consciência alinhada com Deus leva ao desastre espiritual. Manter a consciência limpa é proteger a própria fé, então? Com certeza. É manter a integridade que sustenta a fé. E ele até cita nomes de gente que naufragou. Himeneu e Alexandre. Sim, no versículo 20, ele diz que os entregou a Satanás. Essa é uma expressão bem forte. O que pode significar isso? Há duas interpretações principais. Uma é que seja uma forma de excomunhão formal, ou seja, expulsar da comunhão visível da igreja, tirando a pessoa daquele ambiente de proteção espiritual e expondo-a, de certa forma, à influência do inimigo no mundo. E a outra? A outra é que fosse um ato de disciplina apostólica mais direto, em que Paulo, com autoridade especial, permitia que Satanás afligisse fisicamente essas pessoas. Temos exemplos de algo parecido em Atos com Ananias e Safira ou com Elimas, o mágico. Seja qual for a interpretação, o objetivo não era a destruição final deles, né? Não. O texto diz claramente o propósito. Para que aprendam a não blasfemar. Era uma disciplina corretiva, medicinal. Dolorosa, sim, mas visando o arrependimento, a cura, a restauração. Mostra a seriedade com que a igreja primitiva tratava o pecado e a falsa doutrina. Exatamente. Mostra que a disciplina, quando necessária e feita corretamente, é uma expressão de amor pela verdade e pela saúde espiritual da comunidade e do indivíduo. É uma marca de uma igreja fiel. Uau, que capítulo denso. Então, para a gente amarrar tudo, Paulo está equipando Timóteo para uma batalha espiritual real lá em Éfeso. A grande arma é a sã doutrina, o evangelho puro de Cristo, contra essas outras doutrinas que misturavam o judaísmo, talvez um gnosticismo inicial, e que só causavam confusão. Isso. Ele mostra o uso correto da lei não para salvar, mas para revelar o pecado e nos levar a Cristo. E destaca o poder do evangelho para salvar pecadores, usando a própria vida dele como o exemplo máximo disso. E a ordem para Timóteo é clara: lutar esse bom combate com fé e, crucialmente, com boa consciência. Sem isso, a fé corre o risco de naufragar. E, em último caso, usar a disciplina da igreja, mas sempre com o objetivo de restaurar. Perfeito. E sabe, pensando em tudo isso, fica uma pergunta para nós hoje, né? No mundo com tantas vozes, tantas verdades competindo por atenção, o que significa realmente se apegar a uma sã doutrina? Boa pergunta. Como a gente cultiva essa boa consciência no meio de tanta pressão para relativizar tudo? E como é que a gente pode combater o bom combate hoje? Defender a verdade com firmeza, como Paulo instruiu, mas sem perder o amor, a compaixão, o respeito pelas pessoas que pensam diferente. É um equilíbrio delicado, né? Com certeza. Uma reflexão muito importante para a gente levar dessa nossa conversa.
Bom, por hoje, nosso mergulho nesse capítulo fica por aqui.